Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso bom Deus esteja sobre você e a sua família. Que eu e você possamos olhar para Jesus e enxergar nele a saída, a solução, a resposta para todas as coisas. Você lembra da oração que Jesus nos ensinou? A oração que nós chamamos oração do Pai Nosso. Ela começa, nós declarando que Deus é o nosso Pai e pedindo que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos isso muitas vezes de forma repetida e não nos damos conta do que exatamente estamos pedindo. O que estamos pedindo é que Deus governe sobre a terra, que Deus governe sobre o nosso planeta, sobre as nossas vidas, e de fato o reino de Deus já chega até nós quando nós cremos em Cristo e nos entregamos a Ele e nos submetemos à sua vontade. Passamos então nós a desfrutarmos do reino de Deus, o governo de Deus em nossas vidas. E essa é a vontade de Deus, governar sobre nós, nos dirigir, Um governo é alguém que tem autoridade, que domina, e o domínio de Deus é maravilhoso porque Deus é bom. Porque Deus tem planos melhores que o nosso. Deus não é corrupto e nem corruptível. Deus é infalível e a sua moral não muda. Por isso o governo de Deus vai ser maravilhoso. Em comparação, olhamos para o mundo de hoje e vemos um mundo caído. Um mundo de pecado, de injustiças, de maldade. Quando olhamos para o cenário político, vemos ainda uma catástrofe maior, Uma catástrofe moral, ideológica, filosófica, pessoas que mentem para estar no poder e que usam da persuasão humana ou da força ou da violência para manter o seu poder. É muito triste isso, mas isso é reflexo do pecado que habita no homem. O ser humano só pode governar com as armas que ele tem, e homens afastados de Deus apenas governarão por meio de armas mundanas e carnais. Portanto, quando Deus nos convida, Jesus nos ensina a pedirmos o governo de Deus, estamos pedindo que Deus venha a reinar sobre a terra. E isso de fato vai acontecer quando Jesus voltar. E ele então virá para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Em Apocalipse nós vemos o triunfo de Deus. Nós vemos a história da humanidade através da revelação que Jesus deu a João. Toda a história da humanidade, e essa história termina com a chegada do reino de Deus, do reino eterno de Deus. Estamos lendo hoje Apocalipse no capítulo 6, que fala dos 7 selos. Os 7 selos são 7 acontecimentos, 7 momentos da história da humanidade e que Jesus vai abrindo esses selos. E conforme esses selos vão sendo abertos, coisas vão acontecendo na história da humanidade. E eu quero ler com você o versículo 9 em diante. Diz assim: quando o Cordeiro, que é Jesus, quebrou o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com forte voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então aqui nós vemos uma cena de algo que acontece no mundo espiritual. Diante de Deus, a Bíblia diz que já estão multidões. Diante do trono do Cordeiro, multidões daqueles que foram salvos. Daqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, multidões já estão diante dele, nos céus, num lugar espiritual. E aqui fala de uma multidão também de homens e mulheres que morreram por causa do Evangelho. Esses têm um lugar especial no céu. São aqueles que deixaram a sua vida nessa terra, abandonaram tudo e perderam a própria vida
por amor a Cristo, por amor e por lealdade e fidelidade à palavra de Deus. Esses mártires estão diante de Deus e diz que eles perguntam: Senhor, quando que o Senhor vai vingar o nosso sangue? E Deus fala a eles que ainda há um tempo a se cumprir, que esperem mais um pouco até que se complete o número, ou seja, há um número de pessoas que vão ser mortas pelo Evangelho. No mundo todo, ainda hoje, vamos dar um exemplo, nos países de tradição muçulmana mais fechados, como Irã, Iraque, Afeganistão, muitos países na África, pessoas são mortas por causa do Evangelho hoje. Na Coreia do Norte, pessoas são mortas por causa do Evangelho. Em muitos lugares do mundo, ainda hoje, pessoas são perseguidas por causa do nome de Cristo, por não negarem o Senhor. E haverá um dia em que se completará este número. Então Deus está ainda com paciência. Me lembro da parábola do joio e do trigo. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, até quando o Senhor vai tolerar o mal na terra? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que a injustiça aconteça nesse mundo? Vamos lembrar desta parábola. Jesus contou ela dizendo que um agricultor, um senhor, mandou seus servos semearem o trigo, mas à noite o seu inimigo veio e no meio do trigo semeou o joio. O joio é uma planta que ao nascer, ao crescer, parece-se com o trigo, mas quando nasce as suas espigas, ela não tem fruto, não tem sementes. Então os servos desse senhor disseram: Senhor, vamos arrancar o joio para que não cresça junto com o trigo. E o Senhor disse: não, deixem que os dois cresçam juntos. E no dia da colheita, vamos então separar o joio do trigo. Vamos deixar que os dois cresçam juntos, porque se eu arrancar agora o joio, pode ser que a raiz entrelaçada arranque também o trigo. Então, no dia da colheita, vamos separar uma pilha de trigo, que será guardado no armazém, mas uma pilha de joio que será queimado em uma grande fogueira. Assim será no dia do juízo, diz o Senhor Jesus. Naquele dia em que ele vier, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar, inclusive dentro da igreja, pessoas que foram fiéis daqueles que não foram fiéis. Portanto, Deus tem com paciência deixado o mal e o bem conviver juntos. Os que vão se embranquecer, os que vão se purificar e se arrepender, crescendo juntos com aqueles que vão de mal a pior. Mas isso não significa que Deus é injusto, mas sim que Deus está tendo paciência para que manifeste as suas obras, pois o trigo mostra as suas obras pela semente, pelos frutos. Assim também o joio mostra as suas obras pela falta de frutos. Portanto, nós devemos hoje perguntar: será que eu tenho dado frutos? Frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida? Ou será que eu sou uma planta infrutífera, que no dia do juízo será colocado em uma fogueira? Não, de forma alguma não queremos ser esses. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua misericórdia com a humanidade, pela tua paciência. Às vezes nós ficamos apreensivos e queremos que logo o Senhor venha e acabe com essa injustiça, mas queremos declarar que confiamos em Ti. Confiamos no tempo que o Senhor tem para todas as coisas e queremos que um dia o Senhor virá e fará este julgamento. Pedimos, Senhor, que nesse dia nós nos encontremos fiéis na Tua presença, que nós possamos ser juntados com o trigo, que será guardado na boa cidade, que irá receber o novo céu e a nova terra. Pedimos, dá-nos um coração fiel a Ti, Senhor. Nós Te amamos e queremos estar na Tua presença. Pedimos, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.